Olá, meus amores do nono, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje vamos ver o último conteúdo, nosso último capítulo do livro 4, tá? E ele vai abordar a questão do juro simples e do juro composto. Lembrando que a gente veio aí, né, capítulo anterior, trabalhando na questão da porcentagem, acréscimos, lucros, descontos. Então, a gente encerra o módulo 4 com juros simples e juros compostos. Então, vamos lá. Vou dar só um zoom aqui para ficar melhor aí a visualização de vocês. Juros simples, aqui ele vai trazer uma introdução sobre a modalidade de pagamentos no Brasil, sobre a questão do serviço de proteção aos créditos, que é o SPC, enfim, realizado em 2015, ele vai trazer uma notícia, né? O que chama a atenção é que desse total, 96% das pessoas disseram não saber a taxa de juros mensal que era aplicada em casos de atraso ou de parcelamento. Então, isso acontece muito, né? As pessoas não fazem uma compra, 96% é uma taxa muito alta, e elas vão fazer uma compra em determinado estabelecimento e não sabem a questão dos juros que é aplicado em relação a parcelamento ou atraso, né? Então, é importante ter cuidado nesse sentido de avaliar os juros, as taxas, de quanto está sendo cobrado mensalmente, anualmente, em determinado objeto que você vai comprar, entendeu? Então, ele fala, e você, sabe o que são juros e quanto se paga por eles? Então, você sabe o que é juros, quanto se paga, se é viável, se está favorável ou não, se é bom não entrar naquele negócio com aqueles juros, aquele tanto por mês, por ano, enfim. Então, ele traz aqui o que é juros, né? A taxa de juros expressa a relação entre o dinheiro e o tempo. Ao ouvirmos dados, a poupança estar com rendimento de 1% ao mês, ou cheque especial cobra uma taxa de 10% ao mês. Estamos nos deparando com taxas de juros e perceba como essa unidade costuma ser representada em porcentagem, por tempo, mês, ano e etc. Então, o que vai ser o juro simples? Observe as seguintes situações. Roberto paga mensalmente um aluguel de R$ 1.200. Em virtude de dificuldade financeira, ele atrasou o pagamento do mês de janeiro. Então, aluguel 1.200 e no mês de janeiro ele atrasou devido a uma dificuldade financeira. Sabendo que a imobiliária cobra uma multa de 5% ao mês, então, ao mês, cada mês é cobrada essa multa de 5%, na forma de juros simples. Quanto Roberto deverá pagar se atrasar o pagamento do aluguel em 2 meses? O regime de juros será o simples. Quanto o seu percentual de juros incidir apenas sobre o valor inicial, capital inicial, ou seja, o valor inicial, que no caso é os 1.200, vai inserir só em cima desse valor, emprestado ou aplicado. Ou seja, o juro de cada intervalo de tempo sempre é calculado sobre o capital inicial, emprestado ou aplicado. Isso é o juro simples. Todas as taxas serão cobradas no valor fixo, no capital inicial que está sendo aplicado ou emprestado. Para obter o saldo devedor de Roberto, após 2 meses, devemos calcular 5% de 1.200, que será o juro cobrado por mês. Então, aqui, ó, 1.200 vezes 0,05, porque não é 5%? 5%. Então, 5 dividido por 100 é igual a 0,05. Por isso que 5% de 1.200, ele botou aqui, ó, 1.200 vezes 0,05, é igual a quanto? A R$ 60 por mês. Desta forma, ao final de 2 meses, Roberto terá que pagar 2 vezes os R$ 60, que dá 120 de juros. E seu saldo devedor final será de 1.200, que é o valor fixo que ele tem que pagar, mais a multa de atraso de 2 meses, que é 120. Então, fica 1.320, ok? Então, percebam que ele atrasou 2 meses, mas esses 2 meses foi cobrado em cima do capital inicial. Isso é o juro simples, ok? Em matemática, utilizamos exemplos concretos em busca de generalizações. Assim, vamos transformar as operações que fizemos em fórmulas. Ó, matemática facilita a nossa vida. Considerem. Então, ele vai dizer aqui, ó, C é o capital inicial.
C, capital inicial, em reais. É o valor inicial. J, o juro, é o acréscimo. M é o montante, ou seja, é o capital inicial mais o juro, que é o valor final. E esse I, taxa de juros, que é expressa em número decimal. Sempre a taxa de juros, ela vai dizer 5%, 10%, 15%, enfim, vai ter uma porcentagem. E essa porcentagem a gente sempre representa em forma decimal. Deu o exemplo, 20% é igual a 0,2. 10%, 0,1. 3%, 0,03, porque você vai dividir sempre por 100, entendeu? 20 dividido por 100, 0,2. Se for a taxa de 7%, aí você pega o 7 e divide por 100, que dá 0,07. A taxa sempre é expressa em forma decimal. N é o número de períodos, ou seja, meses, anos. E para calcular o juros simples, a ser pago em reais, utilizamos a seguinte forma. Juros é igual a capital vezes a taxa, vezes o número de parcelas ou de períodos, né, o tempo. Então, fica o quê, ó? J é igual a C vezes I vezes N. J, C, I em N. Tem aqui no livrinho de vocês falando, porque eu acabei de ler para vocês. O que significa cada uma dessas letrinhas. O montante final pode ser calculado por meio da fórmula. Então, nós temos aqui essas três fórmulas, né? Do montante final. Mas, geralmente, a gente utiliza o quê? C mais J. Ou seja, o montante é o capital, que é emprestado ou aplicado, mais os juros. A gente não calcula os juros com essa fórmula. Então, o resultado que der aqui, eu somo mais o capital inicial, lá, o C, que vai gerar o meu montante. Então, ele traz aqui um exemplo. Considere um capital inicial de 1.650. Então, C, ele já colocou aqui, ó, C, que é o capital, é 1.650. Deixa eu aumentar mais aqui. Considere o capital de 1.650. Então, C é igual a 1.650. Aplicado a uma taxa de juros de 3%. A taxa é representada pela letra I, então I é igual a 3%, só que eu utilizo isso daqui na forma decimal, 0,03. Tia, por que aqui estava 3% e se transformou nesse número? Porque 3%, eu peguei o 3 e dividi por 100, fica 0,03. Então, capital 1.650, uma taxa de 3%, que é igual a 0,03, ao mês, por 10 meses. Ao mês, por 10 meses. Então, isso daqui é importante, tá? Tem que estar mês e mês. Ao mês, por 10 meses. Então, N, que é o período, é 10. Pronto. Já tenho todos os elementos. Qual será o montante final dessa aplicação? Ele quer um montante. Montante é o capital inicial mais os juros. Então, um montante, eu já sei que o capital inicial é quanto? 1.650. Mais os juros. Só que os juros eu vou calcular agora. Qual é a fórmula dos juros? C vezes I vezes N. Então, os juros é igual. C, 1.650 vezes I, 0,03 vezes N, que é 10, vezes 10. Então, multiplica tudo isso, 1.650 vezes 0,3 vezes 10. Qual o resultado que a gente encontra? 495. Então, os juros aqui vai ser 495. Então, o meu montante vai ser o quê? 1.650 mais 495. Ele vai trazer aqui, ó. Montante, juros, mais o capital inicial. Ele soma 1.650 mais 495, então o montante é 2.145. Ao final, o montante será R$ 2.145, ok? Isso é o juro simples. Aqui vai ser a atividade que vai ser direcionada para vocês. Vamos lá, depois do juros simples, a gente vai ver os juros composto. São basicamente esses dois tópicos, simples e composto. Vamos lá, rapidinho aqui. A poupança tem rendimento aproximado de 0,6% ao mês.
Se uma pessoa fizer hoje uma aplicação de R$ 500, quanto dinheiro ela terá disponível depois de um ano? Então aqui o juros composto ele vai ser diferente do juros simples. Para respondermos essa questão, precisamos compreender como funciona a modalidade de cobrança mais utilizada no mercado. O juros composto é a mais utilizada, tá? É que eles veem mais uma rentabilidade. É melhor investir com juros compostos, digamos assim. Diferentemente do juros simples, nesse tipo de cobrança, o juro de cada intervalo de tempo é calculado com base no saldo do início do intervalo correspondente. Ou seja, o juro é incorporado ao capital inicial e passa a render juros também. Por essa razão, os juros compostos também são conhecidos como juros sobre juros. Tem lá o exemplo, né? 1.200 do cara. 5% a taxa vai ficar 1.260. Só que no segundo mês eu não vou calcular 5% de 1.200 não. Eu vou calcular 5% já de 1.260. Então, é juros em cima de juros, digamos assim, né? Um juros composto. É basicamente essa a ideia. Vamos imaginar uma situação mais simples para exemplificar o juro composto. Francisca aplica R$ 1.000 em um fundo de investimento que rende 10% ao ano. Veja a evolução do investimento com o passar do tempo. Então, o valor inicial foi 1.000 e após um ano haverá um acréscimo de 10% vezes 1,1. Então, ou seja, fica 1.000 vezes 1,1, que é igual a 1.100. Depois de mais um ano, o valor sofrerá novamente um acréscimo de 10%. Porém, o rendimento será maior porque esses 10% serão aplicados, não é mais sobre os R$ 1.000 que ela investiu inicialmente, não. Vai ser sobre os 1.100 já, e não sobre os 1.000. Após 2 anos, vai ser o quê? 1.100 vezes 1,1. Ou seja, ela vai ter uma rentabilidade final de R$ 1.210. Vocês perceberam que ela aplicou R$ 1.000, passou um ano com 10% ao ano, né? Passou o ano, ela ficou com 1.100. No segundo ano que ela estava investindo, ia ter mais 10% em cima, durante o ano todo. Só que esses 10% não foi creditado em cima daqueles R$ 1.000 inicial. Não, já foi em cima dos 1.100, entendeu? Então vai ser um valor maior, vai render mais para ela. Então isso é o juros composto, ok? Deixa eu só passar aqui para ver. Após 3 anos, aí aqui ele vai fazendo. Após 4 anos, e ele vai fazendo sucessivamente. Seguindo esse raciocínio, você seria capaz de responder qual é o saldo de Francisca ao final de 40 anos? Para isso, devemos aplicar ao capital inicial 1.000, tá? Capital inicial 1.000. 40 acréscimos de 10%, porque são 40 anos, né? 10 por ano, então vai ser 40 acréscimos de 10%, ou seja, basta multiplicar 1.000 por 1,1, 40 vezes. Com o auxílio de uma calculadora, o resultado então aqui tem um resultado para vocês, fica 1.000 vezes 1,1 elevado a 40, né? Expoente 40 aqui. O resultado final é igual a R$ 45.259,26. Vamos para a próxima página. Aqui ele vai trazer a questão da fórmula. Então, qual é a fórmula que a gente utiliza? A fórmula que a gente utiliza é M é igual a C, que é o capital inicial, M. Deixa eu só pegar aqui o montante, né? Vai ser o capital inicial, que é o valor inicial, o montante é o valor final, I é a taxa, N o número de períodos em meses, e o montante final pode ser calculado pela fórmula. Então, o montante vai ser C vezes 1 mais I elevado a N. Deixa eu só pegar aqui o livro de vocês, que é para poder transpor essa imagem. Ok? Aqui.
Exatamente, porque está um pouquinho embaçada, né? Então, a fórmula final do juros composto. Montante é igual a C, que é a capital inicial, vezes 1 mais I, que é a taxa, elevado a N. Esse N é um número de período em meses ou em anos, ok? Então, é basicamente isso. O capítulo 2 do nosso último módulo, ele vem trazendo basicamente esse assunto, que é o juro simples e o juro composto. Tia, entendi o que representa cada letra, o que significa cada uma, ok? Vou aplicar nas questões. E quando a gente for resolver as questões que vamos aplicar as fórmulas, a gente vai entender melhor a funcionalidade de cada uma, ok? Então, no mais, o conteúdo é esse. Espero que vocês tenham entendido. A gente vai se comunicando e até o próximo vídeo.